Oi, gente, nesse vídeo eu vou explicar para vocês de onde vem o PowerPoint, o famigerado PowerPoint que tentou ligar o governo Lula ao escândalo do Banco Master, né? E escândalos como o escândalo do INSS. E esconde as ligações dos bolsonaristas. Porque isso daí, quando você olha para a linha do tempo, fica muito claro o que é que aconteceu e o que mudou. Muitos de vocês devem se lembrar desse vídeo em que os jornalistas da Globo comemoravam a vitória de Lula. E é claro que tem diferença entre jornalistas, que muitos podem ser de centro-esquerda, e a visão editorial. Mas quando você olha para a visão editorial da Globo antes da eleição de 2022, durante a eleição e depois, a gente não tem como negar que a Globo foi muito crítica do Bolsonaro em relação à pandemia, em relação à tentativa de golpe de Estado. O editorial da Globo foi crítico. E o editorial da Globo não foi, assim, tão crítico ao Lula. Por quê? Porque a expectativa da Globo é que, com o vice do Alckmin, o Lula seria a Carta para os Brasileiros turbinada. A Carta para os Brasileiros foi aquele documento, em 2002, em que o Lula apresentou uma agenda de trabalhismo suavizado, com várias concessões à perspectiva liberal. A várias concessões aos interesses do mercado. E fez a imagem do Lulinha paz e amor. Não vim para a guerra, vim para apaziguar. Para todo mundo vai ganhar. Eles imaginavam um Lulinha paz e amor 2.0, que não iria fazer nada para desagradar os interesses da classe dominante. E tem duas atitudes do governo Lula que frustraram essa expectativa e que eu vou trazer para vocês aqui, para vocês entenderem. Porque essas duas atitudes do governo Lula, elas sinalizaram para a classe dominante desse país e para os donos da mídia corporativa, da Globo e de outros veículos da mídia corporativa, que, peraí, a gente poupou Lula porque a gente pensou que o Lula ia entregar mais para a classe dominante. Mas o Lula está se posicionando de uma forma meio complicada aqui. E que duas atitudes são essas? Bem, uma atitude é bem conhecida. É o fim da escala 6x1. E olha só o tipo de reportagem que aparece no G1. Fim da escala 6x1 pode pressionar preços e emprego no comércio, diz o Conselho Nacional do Comércio. O Conselho Nacional do Comércio é quem a G1 está citando. Mas por que citar ele? Porque critica a luta pela diminuição da jornada de trabalho. Mas tem mais. Presidente da Fiesp aponta possíveis impactos. Fim do estudo da FIEP aponta queda do PIB, risco de desemprego com o fim da escala 6x1. Ora, todas as reportagens do G1. Ora, o G1 está dando muito espaço ao quê? A críticas da proposta defendida, abraçada pelo governo. Uma proposta que não vem do governo, vem do movimento social, é uma proposta antiga. A luta pela diminuição da jornada de trabalho é uma luta histórica da esquerda. Se no passado a jornada de trabalho era 16 horas e foi caindo para 14, 12 e 8 horas, conquistas de sindicatos, movimentos de trabalhadores e partidos políticos de esquerda, essa é a história. Quem lutou para diminuir a jornada de trabalho foram organizações do campo da esquerda. Quando Lula abraça o 6x1, o grande capital olha para isso e diz: não foi para isso que a gente suavizou as críticas para você. A gente queria simplesmente se livrar do negacionista Bolsonaro porque ele causa instabilidade. Instabilidade é ruim para os negócios. Instabilidade é ruim para o mercado financeiro. A gente queria estabilidade com entrega para a classe dominante. Quando Lula abraça o fim do 6x1, Lula diz: nesta questão, eu estou do lado da classe trabalhadora. Irritou, aborreceu a classe trabalhadora. Mas vocês... A classe trabalhadora não, a classe dominante. Aborreceu a classe dominante. Aborreceu os donos da Globo, do Estadão e tudo mais. Agora, você pode estar se perguntando: mas André, peraí, foi só a questão do 6x1? Essa é a maior. Mas não é só essa. Vamos lembrar que Lula tinha prometido isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 e diminuir o imposto de renda de quem ganha entre R$5.000
e 7.350. E ele entregou. Só que ele fez isso taxando mais quem? Taxando mais quem ganha mais de 50 mil reais por mês. A taxação foi mínima. É só equilibrando para essa pessoa pelo menos pagar 10%. Então, se pagava 2, pagava 3, subir para pagar 10. E quem já pagava mais de 10% não pagou mais nada. Ou seja, foi uma proposta light de justiça tributária. Não atualizou a tabela do imposto de renda, porque não criou maiores faixas de isenção, simplesmente é um redutor, ou seja, isentou quem ganha até 5 mil e diminuiu quem ganha até 7.350. Uma medida tímida, repare, tímida, mas compensa isso taxando quem ganha mais de 50 mil. Quem é que ganha mais de 50 mil? Quem é que ganha mais de 50 mil? Jornalistas veteranos da Globo. Quem é que ganha mais de 50 mil? O pessoal do editorial da Globo, o pessoal do editorial do Estadão. Todo esse pessoal ganha mais de 50 mil. E esse pessoal que está acostumado a não pagar muito imposto, de repente teve que pagar um pouquinho mais. Aí eles disseram, peraí, estamos pagando um pouquinho a mais de imposto e o Lula sinalizou que vai diminuir a jornada de trabalho do pessoal que trabalha em supermercado, do pessoal que trabalha em mercadinho, da classe trabalhadora que trabalha 44 horas. Não é o caso deles, eles não trabalham 44 horas. Mas a classe trabalhadora mais empobrecida trabalha 44 horas. E o Lula disse, vou abraçar essa causa, vou lutar, como a esquerda sempre lutou, pela diminuição da jornada de trabalho. Duas coisas. Aí, meio que de repente, aparece o PowerPoint tentando ligar o governo Lula ao escândalo do Banco Master. Acidente? Não. Consequência. Consequência. Consequência de uma posição política. Outra, a Globo e a mídia corporativa começou todo mundo a parar de chamar Flávio Bolsonaro de Flávio Bolsonaro e chamar só de Flávio e tratar ele como o moderado da família Bolsonaro. Por que isso? Porque eles olharam para o que foi aprovado na Argentina com Milei, com aumento da jornada de trabalho para 12 horas por dia e disseram, essa é a agenda que nós queremos. Nós queremos a agenda do Milei implementada no Brasil. E com Lula defendendo a diminuição da jornada de trabalho, eles têm uma certeza. Não é Lula que vai implementar a agenda do Milei no Brasil. Mas o Flávio, esse pode implementar parte da agenda do Milei. O Flávio Bolsonaro. Então, a mídia corporativa passou a abraçar o Flávio Bolsonaro, enquanto Lula abraçou elementos fundamentais da agenda da esquerda. Diminuição de jornada de trabalho e um pouco de justiça tributária. Leve, mas um pouco de justiça tributária. Isso é muito importante entender. A mídia corporativa, de fato, queria se livrar do Jair Bolsonaro, porque ele causava instabilidade. Isso é ruim para o mercado financeiro, porque ele foi golpista. Mas entre a agenda mais ligada à classe trabalhadora e uma agenda mais entreguista e que entrega mais para o grande capital, a mídia corporativa deixou absolutamente claro, evidente, que ela está disposta a abraçar o neofascismo de novo, para atingir seus objetivos. O governo Lula acabou de mandar, isso tem pouquíssimo tempo, né? Acabou de mandar um projeto de lei próprio nos próximos dias. Essa atitude do governo Lula, de defender o fim do 6x1, de ter introduzido um pouco de justiça tributária nos olhos da mídia corporativa, isso sinalizou um alerta. Sabe? Apareceu a luzinha assim, eles ficaram nervosos. E por quê? Por um motivo muito simples. Eles ficaram nervosos porque eles perceberam que o governo Lula está abraçando uma agenda mais de esquerda em temas importantes. E eles pensaram assim, se ele está abraçando isso agora, se ele for reeleito, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai prometer para a classe trabalhadora? Pode ser que ele prometa para a classe trabalhadora fazer mais justiça tributária. Que ele diminua mais os impostos que incidem sobre os trabalhadores
e aumentem mais os impostos sobre os ricos, sobre as grandes corporações empresariais. Ou seja, eles interpretaram aquela atitude de luta pela diminuição do fim do 6x1 e pela tributação maior de quem ganha mais de 50 mil reais por mês como um sinal de coisas que podem vir no futuro. E aí a mídia corporativa se posicionou claramente. Diante disso, vamos apoiar aquele que é um serviçal da classe dominante, o Flávio Bolsonaro. É isso que explica o PowerPoint, o famigerado PowerPoint da Rede Globo. É isso que explica todas essas reportagens atacando o fim do 6x1. É isso que explica a onda de reportagens da mídia corporativa que tentam pintar o Flávio Bolsonaro como moderado e tentam negar dele o legado bolsonarista, de negacionismo, de golpismo, de ameaça à democracia, sabe? De irresponsabilidade criminosa durante a pandemia. Eles querem negar o DNA bolsonarista dos escândalos do Banco Master e do escândalo do INSS, ambos que têm participação de bolsonaristas, facilitando, no caso do INSS, com o Paulo Guedes aprovando medidas que facilitaram a explosão do escândalo, no caso do Banco Master, com a aprovação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que facilitou a formação do Banco Master, com governadores bolsonaristas, Ibanez, Rocha, Cláudio Castro, e com o Zetel financiando o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, o Zetel que era o operador do esquema criminoso do Banco Master. Isso, tentar esconder tudo isso, não é por acaso. Isso daí é um reflexo de uma agenda em uma sociedade que há disputa de classes. E a agenda eles querem o plano do Milei, que favorece a perspectiva da classe dominante, dos ricos e dos capitalistas, e eles não querem a agenda do Lula, que deu sinais que vai defender um pouco de justiça tributária e um pouco de dignidade para o trabalhador, diminuindo a jornada de trabalho. Isso, a mídia corporativa, que serve aos interesses da classe dominante, não quer. E por isso veio o PowerPoint, por isso essa onda de ataques ao fim do 6x1 e ao governo Lula. Esse é o segredo por trás do ataque. Ele reflete a luta de classes. E eu espero que vocês ajudem a popularizar esse vídeo para que mais pessoas compreendam isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Tem um link no comentário fixado que explica como você pode fazer isso. É gratuito, viu? Você não vai gastar nada, você se cadastra no site do Hotmart e passa a divulgar ideias de esquerda e vai ganhar o seu dinheirinho, uma comissão que começa com 20%, e se você fizer 13 vendas de curso, sua comissão passa a 40%. Não é? Então eu torço para que você tenha adesão a isso. E você também pode se tornar membro apoiador do canal ou mandar um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.